falando ao coração. Pela graça, bondade e misericórdia de Deus, chego até você para mais um Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Durante os próximos 60 minutos, eu quero ministrar mensagens bíblicas, fazer orações ungidas, compartilhar testemunhos vibrantes, porque um propósito muito especial eu tenho para com você. É ministrar sobre a sua vida bênçãos. E estas bênçãos eu as vejo acontecendo na vida daqueles que buscam a Deus de coração, que servem a Ele com alegria e que a cada dia estão aí, sempre com a disposição de falar da bondade, falar da graça, falar do poder, falar das maravilhas que Deus opera. Quero que você faça do Falando ao Coração o seu ponto diário de encontro com Deus, o seu momento devocional de cada dia, para que você possa começar este dia com muita alegria no coração, com muita paz na alma, com muita bênção de Deus na sua vida. Falando ao Coração existe para que você possa conhecer mais a Deus, viver mais perto dEle e desfrutar do melhor que Ele tem para a sua vida. A cada programa eu tenho recebido testemunhos vibrantes de milagres operados por Deus, tenho ouvido relatos importantes daquilo que Deus está fazendo na vida das pessoas por este Brasil afora, e é com muita alegria que eu chego até você mais uma vez para dizer: Jesus te ama e tem um propósito muito especial e definido para com você. O Senhor Deus fez o homem para que ele pudesse ser feliz. Fez a pessoa humana, seja homem ou mulher, para que possa desfrutar de bênçãos novas e preciosas a cada dia. E tenho certeza que Deus tem muitas bênçãos para você no programa de hoje. Pega esse controle remoto que você fica segurando aí na mão, para você não ser tentado a mudar de canal, deixa ele de lado e fica atento, olha, porque cada palavra que eu proferir, cada quadro que eu apresentar no programa de hoje, só tem um propósito: trazer bênção do céu e ministrar ao seu coração. E ver você forte, ver você feliz, ver você abençoado, ver você vitorioso. O programa Falando ao Coração é assim, tem como propósito contribuir para que haja alegria, paz, felicidade e vitória na vida de todas as pessoas. Se você é alguém que já divulga esse programa, não pare de divulgar, porque mais pessoas podem ser abençoadas. Se você é alguém que já contribui com este programa, não pare de contribuir, mas me ajuda para que os recursos estejam chegando em minhas mãos e eu não venha parar com este programa, mas possa continuar cada dia levando uma palavra de fé, de esperança, de alegria e comunhão a muitos corações. Deus tem bênçãos importantes e maravilhosas para a sua vida no programa de hoje. Tenho 3 mensagens bíblicas para ministrar ao seu coração. Quer anotar os textos? Vamos lá. Primeiro texto bíblico de hoje está em Mateus capítulo 20, versículo 1. Mateus 20, verso 1. Segundo texto bíblico de hoje, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Primeira aos Coríntios 13, 1. Terceiro texto bíblico de hoje está em Lucas capítulo 24, versículo 29. Lucas 24, 29. Abra a Bíblia, mas abra também o coração e abra também a mente, porque o que Deus tem para falar com você é algo novo, algo poderoso, algo especial, algo maravilhoso. Mas durante o programa eu tenho também 3 orações, e orações ungidas para fazer com você. Na primeira oração eu vou pedir a Deus para abençoar a sua vida. Na segunda oração, eu vou pedir a Deus cura para você que está enfermo. Na terceira oração, eu vou apresentar o seu nome diante de Deus no altar da intercessão. Então, para que eu tenha aqui o seu nome, é necessário você ligar no transcorrer do programa. Liga, coloca o seu nome e nome de pessoas que você deseja também orar por elas, interceder por elas, pedir a Deus por elas. E o altar da intercessão é assim, o momento em que eu apresento todos estes nomes diante de Deus, os nomes que chegam aqui para mim durante o programa, e oro pedindo para que Deus esteja abençoando a vida de cada pessoa. Então estou esperando pela sua ligação. Quero anotar os números aí para você ligar? Vamos lá. 0300 3131 601. 0300 3131 601. Segundo número, para você que usa bônus das companhias telefônicas. 0 operadora 62 3221
0000. 0 operadora 62 3221 0000. É hora de você ter a vida a cada dia diante de Deus sendo apresentada através de cada oração que faço aqui no transcorrer do programa. Estou esperando pelos nomes que você vai passar para mim, porque eu quero tê-los aqui em mãos para apresentá-los diante de Deus na hora do altar da intercessão. Deus tem milagres importantes para operar na vida de cada um e quer também operar na sua vida. Final de semana na Betel está chegando, é a oportunidade para você ser ricamente abençoado por Deus. Neste domingo, tenho 2 cultos especiais para você participar. O primeiro às 10h30 da manhã, o segundo às 7 da noite. Escolha um dos 2 e participa e seja ricamente abençoado por Deus. Se quiser participar dos 2, também fica à vontade. Deus tem sempre um propósito especial na vida daqueles que o buscam de todo o coração. E na sua vida não será diferente. Deus tem milagres, Deus tem bênçãos, Deus tem vitórias para a sua vida. Falando ao coração de hoje, portanto, trazendo muitas bênçãos dos céus para o seu viver e dando a você a oportunidade para continuar nesta vida abençoada. Porque aqui no Falando ao Coração, eu me encontro com você todos os dias. E todos os dias eu tenho 3 mensagens bíblicas, 3 orações, 3 testemunhos, tudo com o propósito de fortalecer a sua fé cristã e contribuir para que na sua caminhada diária de fé você possa estar sinalizado para não errar o caminho, mas seguir sempre no rumo certo, porque é isso que a palavra de Deus nos orienta. A palavra de Deus é como uma bússola que indica sempre o rumo certo da caminhada. Que Deus tenha este propósito na sua vida para que você não venha errar nesta caminhada e ser ricamente e poderosamente também abençoado por Deus. Falando ao Coração, um programa nosso de cada dia, tendo como propósito abençoar a sua vida para que você possa ser feliz, alegre e vitorioso. Quero ler os testemunhos. São testemunhos vibrantes de milagres operados por Deus, para que você possa ser despertado a fazer como estas pessoas fizeram e buscar a Deus de todo o seu coração, porque Deus é maravilhoso e glorioso e quer a cada dia abençoar a todos nós e a todas as pessoas que com alegria servem a Deus de todo o coração. Assim, procuro contribuir para que você possa viver uma vida forte, uma vida abençoada, uma vida feliz, uma vida vitoriosa. É com Cristo no coração que nós vamos vencendo os obstáculos, barreiras e dificuldades do dia a dia e cantando o cântico dos vencedores. Porque com Cristo a vida torna-se melhor, mais preciosa e muito mais gloriosa. Você já é um dos nossos evangelistas associados? Ontem eu recebi aqui alguns nomes de pessoas que disseram: eu quero ajudar a fazer esse programa. Eu quero ser um evangelista associado. Aqui estão os nomes: Raimundo Pires, de Macaé, Rio de Janeiro; Maristela Rodovalho Reis, de Goiânia; Cirlei J. da Costa, de Goiânia; Gilberta J. da Costa, de Goiânia; Jalmira Costa Silva, também de Goiânia; e Benedito Mauro de Lima Melo, de Águas Lindas, Goiás. A todos vocês, minha profunda gratidão e que a recompensa de Deus seja real na vida de cada um. Afinal, vocês estão investindo na obra de Deus, no reino de Deus, para que a sua palavra, a palavra de Deus, seja proclamada e as bênçãos ministradas a muitos corações. Ainda recebo aqui o nome de Celina Siqueira da Costa, de Belém do Pará, que ligou para dizer: eu quero também participar dos telhados aí das igrejas missionárias. Eu louvo a Deus por todos vocês que contribuíram. Foi realmente muito bonito poder ver a adesão de tantas pessoas do Brasil inteiro me ajudando nesta obra tão importante. Nós estamos fazendo uma obra missionária, novos desafios virão pela frente, então quero agradecer a todos vocês que contribuíram. Não estou mais pedindo para as telhas dessas 2 aldeias, entre os índios Guajajaras, e para a nossa igreja lá de Nova Holanda, na Bahia. Não estou mais pedindo. Quero agradecer a todos vocês que contribuíram. Quando eu tiver outro desafio aí, eu proclamo, eu compartilho aqui com vocês. E fico agradecido pela disposição de vocês de me ajudar
nesta obra tão importante, nesta obra tão maravilhosa, que é a obra missionária, onde nós estamos levando a palavra de fé, de esperança, de alegria e comunhão a muitos corações. Nós temos esse trabalho entre os índios guajajaras, é um trabalho muito bonito, muito bonito. Já estamos há alguns anos assistindo esse trabalho. Estamos hoje com 20 aldeias reunindo, normalmente, tendo como pastores os próprios índios e obreiros também são os índios, não tem nenhum branco. Nossos missionários vão lá de vez em quando, só isso. Mas o trabalho é desenvolvido por eles lá. E Deus tem abençoado. E a cada viagem missionária que fazemos até lá, nós levamos benefícios para aquele povo. Agora mesmo nós furamos um poço lá na Aldeia Nova. Eles que estavam sem água há muito tempo, bebendo água de uma poça que virou lama. E eles coavam aquela água, aquela lama, para ter condições de beber. Agora não, nós furamos um poço lá e a água está jorrando, está uma bênção. É esse o trabalho missionário que nós fazemos. Assim como nós fomos na Bahia, numa região muito carente, muito pobre. Chegando lá, eu perguntei aos missionários, qual a maior necessidade desse povo lá na Bahia? Eles foram unânimes em dizer, a maior necessidade deles, água. Água é a maior necessidade, porque lá passa, às vezes, até um ano inteiro sem chover. E não tem rios lá para eles poderem beber. Eles estão longe do São Francisco. E essa obra do São Francisco nunca sai, mesmo que saísse não chegaria até eles, porque estão a quase 200 quilômetros de distância do Rio São Francisco. Então é um lugar de muita areia, é um lugar de muita pobreza, um lugar de muita necessidade. Se você pega o traçado da BR-020 que sai de Brasília, e o propósito seria cruzar todo o norte e nordeste até chegar lá em Fortaleza, você vê que essa rodovia sai de Brasília e depois vai parando aqui, começa a circular e tal. E ela passa dentro, mas passa assim. Fizeram a base para o asfalto, aquela toda, mas não asfaltou. E não tem nem tráfego intenso por lá para dizer, ó, passa alguém e gasta com gasolina, com refeição e tal, não tem nada disso. Então, realmente é uma região muito carente. Aí nós fomos e perfuramos o primeiro poço lá em Nova Holanda, lá em Lagoa do Piau, aliás, fica a mais ou menos 20 quilômetros de Nova Holanda. É um lugar assim, é uma comunidade de pessoas que durante a seca eles mudavam todos de lá, iam procurar lugares onde eles pudessem refugiar na casa de parentes, familiares, porque não tinha água. Nós furamos o poço e foi um milagre extraordinário. Ali todos os poços são de água salobra, água salgada. Mas aquele poço saiu de água doce. Então aquele povo agora, durante esse tempo agora, que está muito seco lá, eles vão lá todos os dias buscar água para tomar banho, água para o gado, água para beber, água para tudo que é necessário. É bênção mesmo. E depois nós perfuramos um poço lá em Nova Holanda, fizemos inclusive um ramal daquele poço, subindo, atravessando quase que a cidade, com vários pontos de coletas d'água, para que o povo possa colher a água para si. Não saiu água doce, mas saiu água que ajuda, lavando, essa coisa toda. E depois tinha um outro poço lá na região que estava abandonado, perfuraram, mas abandonaram, nós fomos lá, recuperamos o poço, colocamos bomba e caixa d'água e tudo, e assim nós estamos servindo aquela comunidade, aquela população daquela região. Esse é o trabalho missionário que nós estamos fazendo. E agora estamos cobrindo o templo. Eu penso que até lá, dia 30 mais ou menos, eu já recebo as fotos do templo devidamente coberto lá em Nova Holanda e já com as pessoas participando. Agora está programado para, a partir do dia 1º de novembro, as pessoas vão entregar o salão que aluga lá em Nova Holanda e passar a frequentar o novo templo. Tudo isso eu quero agradecê-los pela colaboração, pela cooperação. Nós já fizemos a maior parte, mas precisávamos fazer o telhado e as coisas andam meio apertadas. Então, pedi a vocês e agradeço a todos que colaboraram e contribuíram para que isso pudesse acontecer. É realmente bênção poder falar isso, porque eu vejo nos brasileiros este coração voltado para contribuir para o bem-estar social. Recebi contribuições de evangélicos, recebi contribuições de católicos, recebi contribuição de pessoas dos mais diversos credos religiosos, porque aí entra o coração, né? Entra o coração, ajudar quem precisa. E nós estamos procurando ajudar aquele povo. Por exemplo, o apiário não começou a funcionar ainda, apesar que as caixas estão todas lá devidamente organizadas, só esperando a primeira chuva. Porque quando acontecer a primeira chuva, vem a florada. Aí as abelhas vêm, aí as caixas recebem. Então nós nem instalamos as caixas ainda, já está tudo pronto, a estrutura montadinha,
Quando der a chuva, eles correm lá, num dia só instala 100 caixas lá, as abelhas vêm e aí nós vamos colher mel para ajudar aquele povo, para que eles possam ter uma receita, ter um trabalho, ter uma receita e cuidar melhor das famílias, cuidar bem melhor dos filhos e ver assim as bênçãos dos céus acontecendo. Os nomes já estão chegando aqui para mim, olha só, recebo aqui nomes de Manaus, nomes de Goiânia, nomes de Belém do Pará, nomes de Aparecida de Goiânia, nomes de Bela Vista de Goiás, nomes de Belém do Pará, mais nomes do Rio de Janeiro. Estão aqui mandando um abraço especial para Marinete Silva, Nadir de Freitas, Maria da Penha, Edir, Arthur, Nilzete de Freitas, todos de Serra, Espírito Santo. Meu abraço para vocês. Obrigado por nos sintonizar. E nós temos uma igreja abençoada aí em Vitória, no Espírito Santo. Procure a nossa igreja Betel aí de Vitória. Pastor João Aparecido está à frente desta igreja. Uma igreja que tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas. Mais telefonemas aqui de Goiânia, de Trindade, inclusive estão me lembrando hoje que é o aniversário do meu irmão Itamar Rosa de Oliveira. Quero cumprimentá-lo, Itamar. Itamar é o meu irmão mais velho, está aniversariando hoje. Meus cumprimentos, parabéns, Deus te abençoe e que essa data repita muitas e muitas vezes na sua vida. Assim, eu estou recebendo esses nomes e vou continuar recebendo os nomes durante o programa e no final do programa eu apresento todos diante de Deus, rogando a bênção dos céus na vida de cada um. É milagre que Deus opera, é bênção que Deus opera a cada dia. Vamos para os testemunhos, são testemunhos vibrantes de milagres operados por Deus e eu quero compartilhar esses testemunhos que eu recebo com muita alegria de todas as pessoas que têm sido abençoadas através do Falando ao Coração. O primeiro testemunho de hoje é de Valdenice Alves Dias, aqui de Goiânia. Ela e o esposo estavam voltando da igreja quando um veículo atingiu o carro em que estavam. O carro capotou por 3 vezes. O carro ficou completamente destruído, mas ela e o marido saíram desse acidente sem nenhum arranhão. Olha só que bênção. Ela disse que ora todos os dias no altar da intercessão, pedindo a proteção de Deus para a sua família. O grande livramento que recebeu é resposta de Deus para as suas orações feitas aqui no Falando ao Coração. Isso é bênção sem tamanho. Glória a Deus. A Bíblia diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. É bênção a cada dia acontecendo na vida daqueles que servem a Deus com alegria, que buscam a Deus de coração e sempre estão procurando ser fiéis aos propósitos divinos em suas próprias vidas. Vamos para o segundo testemunho de hoje, é da Maria Geni Pereira, aqui de Goiânia. Ela diz que a sua filha, Luceli, engasgou com um espinho de peixe, que ficou alojado na sua garganta. Apesar de ter levado a Luceli a 5 médicos diferentes, nenhum deles conseguiu retirar, alegando que teriam que fazer um procedimento doloroso e invasivo, uma cirurgia, verdadeiramente falando. Ela orou junto com a sua filha no altar da intercessão, pedindo a Deus, que pode todas as coisas, que operasse na vida da sua filha o grande milagre, um verdadeiro milagre. Deus abençoou. Após a oração, a sua filha dormiu e quando acordou, teve uma grande surpresa. A espinha do peixe havia saído. Olha só. Aquilo que os médicos, 5 médicos, não conseguiram. E disseram, olha, só com cirurgia. Aí teria que sedar, praticamente uma anestesia geral, porque é no pescoço, é na garganta, uma anestesia geral. E depois fazer aquela cirurgia invasiva para retirar o espinho que estava cravado na garganta da Luceli. Mas as 2 oraram no altar da intercessão. Aí, o que aconteceu? Ela dormiu. Quando acordou, o milagre tinha sido operado. Você já leu na Bíblia que Deus cuida de nós enquanto estamos dormindo? Olha só, Deus é maravilhoso, né? Aí a Maria Geni Pereira, que é aqui de Goiânia, termina o seu testemunho agradecendo a Deus e ao programa Falando ao Coração pelo grande milagre operado e diz que sempre recebe bênçãos através deste programa. Que bênção, maravilha. O terceiro testemunho de hoje é de Daniele Vieira, da cidade de Cariacica, no Espírito Santo. Ela tinha o vício do cigarro e por muito tempo não conseguia
parar de fumar. Fez a campanha dos Salmos. E na campanha dos Salmos, ela pediu a Deus para abençoar, para que o milagre pudesse ser operado e ela pudesse deixar o cigarro. Olha aqui o que aconteceu. Deus abençoou. Tem mais de 3 anos que ela não coloca um cigarro na boca. Está liberta do vício. Esse testemunho tem um valor extraordinário, porque ela pediu o milagre. Claro que, nesta hora, ela tomou a decisão de parar de fumar. Mas você que já fumou, você que fuma, sabe que só tomar a decisão não é o suficiente. Muitas pessoas vivem tomando essa decisão. Não, a partir da semana que vem, a partir do ano que vem. Quando chega, por exemplo, 31 de dezembro, quantidade de pessoas falam, nesse ano novo eu não vou fumar. E às vezes fica aí 10 dias, 20 dias, 30 dias, de repente se vê com cigarro de novo nos dedos e fumando e vivendo esse vício terrível que tem destruído pulmões, destruído vidas e assim por diante. E destruído também, além da saúde, a vida financeira, porque está queimando dinheiro na mão. Mas ela buscou o milagre, tomou a decisão de parar de fumar e contou com a ajuda de Deus. E Deus abençoou, porque ela veio contar esse testemunho 3 anos depois. 3 anos depois que tomou a decisão de parar de fumar, com a ajuda de Deus, ela conta o seu testemunho. Ela diz que já recebeu muitas bênçãos através do programa Falando ao Coração e sabe que Deus tem muito mais para fazer através deste programa maravilhoso. Eu aproveito esse testemunho para dizer para você que não conseguiu parar ainda com o cigarro ou com a bebida alcoólica ou com a droga, seja qualquer tipo de droga, porque bebida alcoólica também é droga, cigarro também é droga, maconha também é droga e assim vai. Tudo isso que faz com que a pessoa seja viciada, dependente química, é uma droga. E eu quero, nesta hora, fazer um desafio com você. Toma uma decisão agora. Ao ouvir esse testemunho, você está vendo que Deus pode ajudar você a vencer este vício. Então toma essa decisão agora e diz, a partir de agora, no nome de Jesus, eu não vou mais. Se você fuma, não vai mais fumar. Se você bebe bebida alcoólica, você não vai mais beber. Se você usa algum tipo de droga, não vai usar mais. Seja qual for, crack, maconha, cocaína, LSD, seja o que for. Você vai tomar essa decisão agora. Quer tomar? Eu quero orar com você. Eu quero pedir a Deus para te abençoar, para operar esse milagre na sua vida. Então diga, a partir de hoje, no nome de Jesus, eu não uso mais essa droga na minha vida. E peço a Deus para me fortalecer, para que eu possa ser liberto, abençoado e vitorioso. E no nome de Jesus eu declaro a bênção da libertação sobre a sua vida. E na Bíblia está escrito, se o Filho, que é Jesus, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Receba agora, onde você está, este milagre. Seja liberto da droga, do cigarro, da bebida alcoólica. Mesmo aquele que só bebe socialmente, que tem essa maquiagem das coisas, eu só bebo socialmente. Você pode, às vezes, até controlar, beber socialmente. Mas o seu filho que te vê beber, fazendo essas bicotas quando bebe, será que não pode ser, no futuro, um alcoólatra? Porque tem muita gente que bebe, entre aspas, socialmente, e está produzindo dentro de casa alcoólatras. Isso mesmo. Muitos filhos se tornando alcoólatras porque estão vendo o pai ou a mãe bebendo no tal socialmente. Então, faça um compromisso, seja radical nisso aí. Tem tantas coisas boas para se beber, tem tantas coisas boas para se fazer na vida, precisa fazer isso que só leva você a cometer acidentes, sofrer uma série de coisas de problemas aí de saúde e outras coisas mais, e queimando dinheiro, gastando dinheiro naquilo que não contribui para o seu próprio bem e que ainda pode trazer prejuízo a outras pessoas, prejuízo aos filhos dentro de casa que estão vendo tudo isso, prejuízo no trânsito, quando você muitas vezes aí dirigindo o carro alcoolizado, bate esse carro, fere pessoas, mata pessoas e assim por diante. Quantos amigos, você mesmo já teve que perderam a vida por causa da bebida alcoólica. Então você sabe que isso não é coisa boa. Então, em nome de Jesus, tome a decisão agora e seja fortalecido, porque eu declaro a vitória de Deus sobre a sua vida e corto esse laço seu que prende você ao vício na autoridade do nome de Jesus e declaro esse demônio do vício vencido na sua vida para que você possa viver uma vida forte, abençoada e também vitoriosa.
É este o propósito, é esta a minha oração, é este o meu desejo, que você seja liberto para viver feliz em nome de Jesus. Você tem sido abençoado através deste programa? Você tem contribuído para que este programa não venha parar? Você tem orado para que este programa seja cada dia um canal de bênçãos na vida de pessoas? Eu louvo a Deus pela sua vida. Se você ainda não está contribuindo, tem a oportunidade de vir a contribuir a partir de hoje. É só você ligar nos números que aparecem aí na tela. Para você que me ouve pelo rádio, anota aí, 0300 3131 601. 0300 3131 601. Ou 0 operadora 62 3221 0000. Liga e diz para quem te atender: eu quero ajudar a fazer este programa. Eu quero cumprimentar o nosso telespectador Nélio, de São José dos Campos. Ontem eu recebi uma ligação dele, dizendo que assiste diariamente o programa e que tem sido ricamente abençoado por Deus através deste programa. Meu abraço para você, Nélio, Deus te abençoe. Obrigado pela sua ajuda para que este programa continue fazendo esse trabalho tão importante de pregação da palavra de Deus e ministração das bênçãos dos céus, e que a cada dia você seja esta pessoa ricamente abençoada por Deus. Deus é maravilhoso e tem comprovado isso na sua vida. Um abraço, Nélio, aí de São José dos Campos, em São Paulo, que assiste todos os dias o Falando ao Coração. Vamos para a primeira mensagem bíblica de hoje. Leia comigo Mateus capítulo 20, versículo 1. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Jesus, ao fazer o relato desta palavra, ele conta como se fosse uma parábola, uma história, para ilustrar o verdadeiro sentido da obra de Deus e os propósitos proféticos e maravilhosos que Deus tem para com a história da humanidade. Veja que aí o pai de família saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha. Aí chamou aqueles que vieram pela madrugada, depois ele chamou aqueles que vieram à terceira hora do dia, às 9 horas, depois ele correu atrás de mais gente ao meio-dia, às 12 horas, à sexta hora do dia, depois ele saiu atrás de pessoas lá por volta da 9ª hora, ou seja, 3 horas da tarde, e foi contratando gente. E depois, quando faltava 1 hora para encerrar o expediente, que é a 1/10 hora, na 11ª hora, ele saiu a salariar mais pessoas e trazendo essas pessoas para trabalhar na sua vinha. E assim ele pôde cumprir a tarefa que ele tinha estabelecido para ser cumprida naquele dia, contratando pessoas, começando pela madrugada e indo no transcorrer do dia, à medida que ele via que precisava mais gente, ele buscava. E no final, ele chamou todos, assalariou a todos eles pelo trabalho realizado. Esta parábola contada por Jesus não foi por acaso. Ele queria contar para mim, para você, para cada pessoa nesta vida, como seriam a sucessão dos fatos até que chegasse o dia em que Jesus há de voltar para buscar o seu povo, buscar a sua igreja. Quando fala de trabalhadores da madrugada, eu leio em Jeremias 25:4, que ali o Senhor está chamando pela madrugada profetas para que estejam realizando a sua obra. Então eu posso compreender que os trabalhadores da madrugada foram os profetas do Antigo Testamento, profetas que vieram até João Batista. Esse foi o último dos profetas nesta linhagem de atividade desempenhada a favor da obra de Deus, usada por Deus como propósito de ver a sua palavra proclamada. Mas não tem mais o ministério profético e com o propósito que havia no tempo do Antigo Testamento, não. Hoje tem como dom espiritual. Portanto, ninguém é profeta. Pode ser usado como profeta. Muitas vezes alguém diz, eu sou um profeta, sou uma profetisa. A verdade é que este ministério encerrou em João Batista, o ministério do profeta ou da profetisa. A partir daí, nós vemos como dom espiritual, e dom espiritual é manifestação, em que Deus pode usar alguém quando quer, para o objetivo que quiser, com o dom da profecia. Mas não quer dizer que alguém possa dizer, eu sou um profeta. Não, é dom. É dom que Deus manifesta.
Quando você lê 1 Coríntios 12, você vai encontrar o relato claro desta manifestação dos dons espirituais, dizendo ali que os dons espirituais manifestam para que tenham os objetivos que sejam necessários. Quando o Senhor quer, com o objetivo que Ele quiser, para produzir a obra que Ele tem a necessidade. Então, veja, eu posso, em determinado momento, ser usado com o dom da profecia. Outro pode ser usado perfeitamente. Só que não é correto, biblicamente falando, alguém dizer por aí que é profeta. Não, eu posso dizer, eu sou usado por Deus, de vez em quando, com o dom da profecia. E aí, naquele momento que você está sendo usado, você está sendo um profeta. Mas passou aquele momento, o dom espiritual manifestou, encerrou o objetivo, ele é recolhido e pode manifestar quantas vezes for necessário. Mas não quer dizer que alguém é detentor deste ministério profético para dizer que é uma profissão, para dizer que é um chamado, coisas assim. Vamos em frente. Esses são os trabalhadores da madrugada, os profetas. E o trabalho deles encerrou com João Batista. Mas o pai da família saiu logo às 9 horas da manhã, terceira hora do dia, e contratou mais gente. Quando eu leio, por exemplo, Atos capítulo 2, versículo 1, eu vou encontrar os discípulos ali no cenáculo reunidos, buscando e esperando de Deus aquele poder prometido, que ele seria o derramamento do Espírito Santo. Isso aconteceu no dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente ouviu-se o barulho como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam reunidos, e línguas como que de fogo foram vistas repartidas sobre cada um, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ali nós vemos que os discípulos no Pentecoste passam a ser os trabalhadores que estão fazendo a sucessão importante nesta linha ministerial que foi desempenhada desde a madrugada até esse horário pelos profetas. A partir dali, os apóstolos, os discípulos, aqueles que são chamados por Cristo, passam a ser os trabalhadores nesta hora tão importante. Mas fala-se a parábola que o dono daquela vinha saiu de novo ao meio-dia, ou seja, a sexta hora do dia, ele saiu meio-dia para buscar mais trabalhadores. E aonde ele foi? Diz a Bíblia que era a sexta hora do dia, ele assentou no poço de Jacó, lá em Samaria, próxima à cidade de Sicar. Veio aquela mulher samaritana e ele travou ali com ela um diálogo e mudou a vida daquela mulher. E ela foi e convocou todos os moradores da cidade para que viessem conhecer a Jesus. E ali os samaritanos passam a integrar este trabalho importante na vinha do Senhor, que é a sua igreja, que é a sua obra, o reino de Deus. Então veja, ao meio-dia, os samaritanos são incluídos neste propósito divino, para cumprir aquilo que está escrito lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E aí os trabalhadores que são samaritanos passam a viver esta obra, trabalhando nesta vinha maravilhosa que é o reino de Deus, fazendo a obra do Senhor. Mas o pai de família, ali citado, não ficou satisfeito. Diz, olha, a colheita desenvolve, tem muita coisa para ser feita, eu não posso ficar só com esses trabalhadores, vou buscar mais gente. Aí nós vamos observar que nas 3 horas da tarde, a 9ª hora do dia, o anjo do Senhor vai até a casa de Cornélio, fala com Cornélio, que buscava a Deus em oração, para que ele mandasse buscar Pedro, que estava em Jope. E Pedro contaria para Cornélio, ensinaria Cornélio o que ele deveria fazer. E aí Pedro é buscado, ele chega na casa de Cornélio, fala com Cornélio, ora por Cornélio, o poder do Espírito Santo vem naquele lugar, e naquela hora Cornélio e toda uma linhagem chamada na Bíblia de gentios passam a fazer parte deste trabalho tão importante. Nós podemos então dizer que os trabalhadores da 9ª hora recebem os gentios para fazer parte deste trabalho tão importante. Veja, na madrugada, os profetas, na 3ª hora, os discípulos, na 6ª hora, os samaritanos, na 9ª hora, vêm os gentios.
Portanto, olha, 3 horas da tarde, o expediente vai encerrar na 12ª hora, que seria às 18 horas, 6 horas da tarde, resta pouco tempo, mas mesmo assim o dono da vinha saiu a salariar mais trabalhadores. Quando eu leio na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18, está escrito: filhinhos, é já a última hora. Não fala que são as últimas horas, fala que é a última hora. E essa hora é dita nesta parábola como a 11ª hora, na hora 1/10. Não é a 12ª, a 12ª hora, mas 1/10, a 11ª hora. Nesta hora, o Senhor saiu a salariar. Quem são os trabalhadores desta última hora? Somos nós que fazemos parte da igreja do Senhor Jesus Cristo nos dias atuais. Eu, você, estamos incluídos nestes trabalhadores da última hora. Por isso que há essa correria. Quando a gente analisa, por exemplo, o comportamento humano, a gente vê que as coisas estão passando rapidamente. Um dia desse nós estávamos comemorando o Natal de 2013 e agora já estamos próximos ao 2014. E a gente fica assustado, mas como passou rápido. É que quando vai chegando o final do expediente, aquela correria mesmo. Correria para terminar as tarefas, para concluir os relatórios, para fechar o computador, para fechar as gavetas, para acertar todas as coisas, porque o expediente está encerrando. Nós estamos observando que essa correria deste século é porque estamos no final do expediente. Nós estamos trabalhando na última hora. E o João, com muito amor, está dizendo: filhinhos, dizendo para mim e para você, que fazemos parte da igreja do Senhor Jesus. Filhinhos, é já a última hora. O que fazer é trabalhar com intensidade. Por que que Deus tem aberto as portas dos meios de comunicação para que o Evangelho seja anunciado, seja proclamado? Hoje nós temos várias emissoras chamadas evangélicas pregando o reino de Deus, nós temos várias televisões com conotações evangélicas para pregar o reino de Deus, nós temos vários espaços nos meios de comunicação para falar a palavra de Deus, a internet está aí para quem quiser usar, e assim nós temos a oportunidade de falar de Cristo nesta última hora. E as coisas têm que ser feitas com urgência. Por isso, nós devemos todos os dias dedicar nosso esforço, nosso trabalho, para que o nome do Senhor Jesus seja proclamado. Já que estamos na última hora, não temos tempo a perder. Temos que correr, temos que trabalhar, temos que esforçar, temos que levar a palavra, pregar em tempo e fora do tempo, anunciar a palavra. No Salmo 147 está escrito: aquele que envia a sua palavra à terra, o seu mandamento corre velozmente. É isso que nós estamos vendo, a velocidade do trabalho evangelístico acontecendo por este Brasil afora e por este mundo afora, porque é já a última hora. Aleluia. Quero orar com você. Quero orar por você. Coloque a mão no coração. Eu quero ministrar bênçãos de Deus sobre a sua vida agora. Oremos. Senhor, diante de Ti eu apresento todas estas pessoas que oram comigo. Elas têm as suas necessidades, têm os seus conflitos, têm as suas dificuldades. Precisam, ó Pai, de uma ação especial do Senhor a favor de todas elas. Por isso eu te peço, Pai, no nome de Jesus, estendas as tuas mãos para abençoar este pai de família, esta mãe de família, abençoar este lar, abençoar estes filhos, abençoar todas essas pessoas que oram comigo. Abençoa a tua igreja, Pai, para que cumpra este papel evangelístico desta última hora e que todos nós juntos trabalhando possamos levar a palavra que salva, liberta e abençoa a esses rincões por este Brasil afora e por este mundo afora e declarar sobre todos que já é a última hora e que faça a necessidade de abrir o coração para receber a Ti como Salvador. Obrigado pela Tua palavra que nos orienta. Obrigado pela Tua palavra que nos edifica. Obrigado pela Tua palavra que nos fortalece. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos abençoa. E ser com todos os Teus filhos, onde eles estão, manifestando sobre eles a Tua graça, a Tua glória e o Teu poder e operando milagres e maravilhas. Eu oro sempre no nome de Jesus. Amém. Você já ligou, colocou o seu nome no altar da intercessão? Sabe que esse é um gesto de fé importante e que tem dado resultado na vida de muitas pessoas? É hora de você colocar sua necessidade diante de Deus. E para isso eu abro estas oportunidades para você orar, crer e buscar de coração as bênçãos e os milagres dos céus
para a sua vida. Estou esperando pela sua ligação. Vamos para a segunda mensagem bíblica de hoje. Leia comigo 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Assim está escrito: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade ou amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. É sempre importante nós olharmos para a Bíblia Sagrada e ver que ela é um livro que traz e faz aflorar na nossa vida os sentimentos. Sentimento de fé, sentimento de esperança, sentimento de amor. E o sentimento do amor, ele é muito relatado na Bíblia. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, de uma maneira tão grande, isso é amor, que deu o seu Filho unigênito. E aqui nesse texto de 1 Coríntios, todo o capítulo 13, vai falar de amor. Amor. E aqui nesse versículo em si, está dizendo que não adianta eu ter uma linguagem sofisticada, não adianta eu ter um argumento celestial, porque muitos cristãos aprendem a linguagem especial sobre a vida espiritual e em tudo inclui. Mas só essa linguagem não adianta, tem que ter a prática. Amor não é simplesmente pelo falar, mas principalmente pelo viver. E aqui fala desse sentimento para ser vivido, o amor. Por isso está dizendo que não adianta eu falar a língua dos anjos, se eu não tiver amor, nada disso tem valor. É como um sino que tine. Porque tem muita gente aí falando, mas as pessoas, ó, daqui para fora, só da boca para fora. Falso que só. Coisas assim. Por quê? A pessoa fala uma coisa e vive outra. Ou seja, daqui para fora ele fala de amor, mas daqui para dentro só demonstra ódio, só demonstra rancor, só demonstra impaciência, só demonstra falta de perdão. Então eu pergunto, nessa pessoa tem verdadeiramente o sentimento do amor? Claro que não tem. Ele só fala, é como um sino que só faz barulho e não faz mais nada. Então veja, nós temos que ter o cuidado para falar aquilo que vive o nosso coração, para falar aquilo que está dentro de nós e não sermos simplesmente alguém falando só e não vivendo aquilo que está falando. Por isso Paulo começa esse texto falando sobre isso, o perigo de alguém só falar que ama, mas na prática ser alguém que não ama. Então é como o sino que tine. Então nós precisamos de casar a linguagem com a prática na nossa vida, falar aquilo que realmente é vivido por cada pessoa. Numa sala de aula, a professora diz para os alunos: eu gostaria que vocês, no recreio, no intervalo da aula, quando der o sinal, vocês saíssem, fizessem o lanche de vocês o mais rápido possível e cada um de vocês trouxesse alguma coisa que falasse sobre o amor. Sobre o amor. É que uma criança perguntou para ela: professora, o que é o amor? Ela disse: vou dar a tarefa para vocês, fazer um trabalho aí, para trazer para mim alguma coisa que represente o amor. E assim, na hora que o sinal bateu, as crianças saíram correndo da sala de aula. Foram no lanche delas o mais rápido possível, aí cada um saiu. Era uma escola com um pátio muito grande, muitas árvores, muitos jardins, muita coisa bonita. Era uma verdadeira praça interna naquele colégio. E aí as crianças saíram procurando. Aí, de repente, o sinal bate e todas as crianças voltam para a sala de aula. Quando voltam, se assentam, cada um tinha alguma coisa em mãos. Aí ela perguntou: quem quer ser o primeiro a falar alguma coisa que achou aí no pátio que pode revelar o que é o amor? Aí uma criança disse: eu, professor. Falei: então vem à frente. Aquela criança foi à frente e trazia nas mãos uma flor. E ela disse: pode falar, minha filha. Aí aquela criança disse: olha, professora, eu andei por todo este pátio do colégio, por todo o jardim, vi muitas coisas, mas vi nesta flor uma expressão maior do que significa o amor. Olha como ela é bonita, como ela tem um perfume, porque o amor tem bom cheiro, o amor tem cor, o amor tem beleza, o amor tem textura, o amor tem consistência, e é isso que eu trouxe como representante do amor, esta flor. Todos aplaudiram e disseram: muito bem, você conseguiu realmente expressar bem sobre o amor. Aí ela perguntou: qual o segundo aluno? O outro disse: eu, professor. Então vem à frente. E este aluno chegou na frente, tinha
em mãos um passarinho. Um passarinho. E aí ele disse, olha, professora, eu tenho aqui a expressão do amor. Eu achei esse ninho numa árvore, fui lá, peguei esse filhote de passarinho. A mãe ficou brava, porque ama o filho. E eu trouxe isso aqui, olha como é dócil. Olha o olhinho dele e tal. E falou do passarinho como uma demonstração clara do sentimento do amor, que deve ser dócil, que deve ter visão e assim por diante. E aí todos aplaudiram, muito bem, meu filho, muito bem. Ele assentou, disse, qual o terceiro aluno? Aí veio um terceiro aluno e disse, sou eu, professor. Pois não, pode vir à frente. Aí o aluno veio e disse, olha, eu tenho aqui em minhas mãos uma borboleta. Eu vi as borboletas voando e consegui pegar essa, mas como é bela. Olha o desenho de suas asas, olha a doçura do bater de suas asas, olha que quantas coisas maravilhosas. Assim, eu pude ver nessa borboleta uma expressão importante, material do amor. E foi muito bonito também, e todos aplaudiram. Aí um aluno estava lá no canto, triste, a professora virou para ele, e você, meu filho? Ele estava de cabeça baixa. Ah, professora, eu não trouxe nada. Por que você não trouxe nada? Vem à frente e diga. E ele veio e disse, olha, professora, eu não trouxe nada, porque eu passei pelo jardim e vi muitas flores bonitas, bonitas, bonitas e muito bonitas. Mas eu disse, eu não posso colher, porque se eu cortar, ela vai murchar, vai secar, vai morrer. Então eu tenho que deixá-la lá e se eu puder jogar um pouquinho de água para que ela possa viver mais, será muito melhor. E aí eu fui andando, vi o ninho de passarinhos e vi aquela mãe voando por todos os lados, tentando proteger o filho, segurando para que ninguém tirasse aquele passarinho do ninho. E quando esse meu colega tirou o passarinho, mas ela voou, ela bicou, ela fez de tudo para proteger o seu filho. Porque o amor, eu entendo que precisa ser protegido. Eu não consegui pegar aquele filhote, porque eu fiquei com dó de tirar o filhote da mãe, por causa do amor daquela mãe para com o seu filho. Ah, mas eu continuei andando, professora, pelo jardim e vi as borboletas e fiquei parado muito tempo olhando, elas voando, batiam asas para lá, sentava aqui, sentava acolá. Aí eu não tive coragem de pegar nenhuma. Vi que elas são tão frágeis, tão pequenas, tão dóceis, tão coloridas, tão bonitas. Eu disse, elas têm que ficar aí. O amor, na minha opinião, é assim, é dócil, é frágil, mas precisa ser protegido. Nesta hora, a professora diz, muito bem, você vai ter a nota máxima, porque você pode ter a visão do amor. Porque tem muita gente que tem o amor como um produto, o amor como segundo as intenções, o amor como interesse para alcançar algumas coisas. Mas você viu a necessidade de contribuir para que o amor viva a cada dia. Você demonstrou uma visão do amor e é isso que é necessário. O grande amor de Deus nos corações é justamente isso, alcançado pela visão deste amor, que é real, que é verdadeira, que é gloriosa. Que você possa, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, abrir o seu coração para este verdadeiro amor e vivê-lo intensamente, não como alguma coisa que você pode colocar numa gaiola, não como alguma coisa que você possa colocar num vaso, não como alguma coisa que você possa segurar na sua mão, mas alguma coisa que você possa viver, compartilhar e a cada dia alimentar para que ele seja sempre maior e benéfico para você e para aqueles que convivem com você. Quero orar com você agora. Coloque a mão sobre a enfermidade. Vamos orar juntos, crendo no milagre, crendo na bênção, crendo na vitória. Oremos. Senhor, diante de Ti eu apresento cada uma dessas pessoas que ora comigo. São pessoas que estão enfermas, são pessoas que estão doentes, são pessoas que estão acamadas, são pessoas que estão sofrendo. No nome de Jesus eu repreendo na vida delas toda a enfermidade, repreendo toda a doença, repreendo todo o mal e declaro a cura pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Vamos ler a palavra de Deus? Leia comigo Lucas 24, 29. Assim está escrito. E eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Nesse relato, os discípulos estão voltando de Jerusalém para Emaús, comentando entre eles sobre a morte de Cristo. De repente, aparece um personagem e começa a andar com eles e conversar com eles. Quando eles chegam em casa, vão entrando, o personagem faz menção que vai andando. Então eles dizem essa palavra, fica conosco, Senhor.
E ali, aquele personagem entrou com eles na casa deles. O jantar foi servido, e quando foram jantar, vamos dar graças pelo jantar. E foi esse personagem que orou. E quando ele orou, eles disseram, é ele, é Jesus. Jesus já tinha ressuscitado e aparece para eles no caminho, entra na casa deles e abençoa todos eles. Eu quero dizer para você que esse Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E ele vive e vive para sempre. E assim como ele abençoou aqueles 2 discípulos, ele quer abençoar você aí na sua casa, você aí na sua família, vocês todos aí. Recebam a manifestação da presença dele agora na vida de vocês e digam sempre, Jesus, fica conosco, porque a presença de Jesus nos alegra, a presença de Jesus nos fortalece, a presença de Jesus nos abençoa, a presença de Jesus nos revigora, a presença de Jesus nos renova, a presença de Jesus nos dá a vitória. Receba Cristo, viva com Ele e seja muito feliz. Prepare-se, eu oro em seguida com você no altar da intercessão. São muitos os nomes que eu tenho aqui em mãos. Nomes de Águas Lindas, Goiás, de Goiânia, Belém do Pará, Goianápolis, Goiás, Campo Grande, Rio de Janeiro, Ananindeua, no Pará, Manaus, muitos nomes. E agora vou orar apresentando todos estes nomes diante de Deus. Antes de orar, eu quero ungir aqui a minha mão. Eu vou estender a minha mão no vídeo e vou agora ministrar esta unção de Deus sobre a sua vida ao apresentar todos estes nomes que chegaram aqui para mim durante o programa no altar da intercessão. Oremos juntos? Senhor Deus e Pai, é tão bom falar a Tua palavra, proclamar o Teu poder, ministrar as Tuas bênçãos na vida de tantas pessoas que me dão o privilégio de assistirem este programa e de orarem comigo neste momento. Diante do Senhor, eu apresento todos estes nomes que chegaram aqui para mim. São pessoas que creem, que precisam, que buscam de Ti um milagre. Como o Senhor pode operar milagres, eu ministro a Tua bênção, declarando os milagres do Senhor na vida de todas essas pessoas. Cura, liberta, abençoa, fortalece, faz obras maravilhosas e manifesta, Senhor, a Tua presença. Assim como o Senhor se apresentou no meio daqueles 2 discípulos para alegrar os corações deles, manifesta a Tua presença agora na vida de todas essas pessoas para alegrar a cada uma. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final do Falando ao Coração de hoje. Agradecidos ou agradecido pela sua honrosa sintonia e pedindo a Deus que a cada dia esteja abençoando você de maneira especial. Deixo com você o meu abraço ungido, fica na paz do Senhor Jesus, Deus te abençoa e diga comigo, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.